E do lado do Cruzeiro, é claro que o Cruzeiro vai lamentar muito essa derrota em casa, né? Mais uma, já tinha perdido para o Ceará, mas não tem como falar dessa derrota do Cruzeiro, na minha visão, sem falar da arbitragem. Na minha visão, o VAR intervencionista tirou pelo menos um ponto do Cruzeiro hoje em pleno Mineirão. Para mim é uma aberração marcar esse tipo de falta do Matheus Pereira no Zé Rafael. O Wilton Pereira Sampaio, no campo, mandou seguir, estava próximo da jogada. Viu a jogada. É um contato. Se tem um contato ali, é um contato de jogo. O Matheus Pereira. Contato tem, né? Não, mas... Num segundo momento tem um A pezinho. gente já está separando o lance. Vai buscando. Mas busca a bola, prof. É contato de jogo absolutamente natural. O que é contato e o que é falta, né? E que precisa ser respeitado o olhar do campo, Sim. o olhar do árbitro ali. E o Wilton Pereira Sampaio, que é um árbitro FIFA, não pode ceder à pressão de uma chamada do VAR. E hoje o VAR, na minha visão, prejudicou muito o Cruzeiro, porque era um gol de um 2-1 e, de repente, o Cruzeiro fica com empate e sofre 2-1. Então, para mim, não dá para falar do resultado. É claro que o Cruzeiro tem queda de desempenho no segundo tempo, mas a arbitragem hoje, especialmente o VAR, na minha visão, comprometeu o resultado. A gente já vai ver, prof, esses lances aí. Eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. Agora, a gente está vendo novamente aí os lances e a gente vai chegar no lance que o Breiler ficou revoltado. Não foi, Marra? Mas olha aí, esse lance que a gente viu, o Cruzeiro reclama pênalti ali do Christian. Se o árbitro usa o mesmo critério... se o VAR, na verdade, usa o mesmo critério, era para ter chamado também. E para mim não foi nada. Esse não foi nada o problema. Eu acho que o problema está na chamada. Exato. O Bruno, como um ex-SBT, ele deve lembrar de um slogan, quem procura acha aqui. Quem procura acha aqui. Né? E eu acho que o VAR é um pouco isso. Pós-VAR, eu vejo a falta do Zé Rafael. Eu vejo um pé sendo puxado. Não no primeiro lance, eu até estava vendo isso com o Bruno, a gente esperava ver a falta no primeiro lance ali. Por cima, né? Cavalo, mas você vê, prof, no segundo lance, no replay... Na câmera lenta. Mas é o que eu estou falando, porque o Wilton quem tá ali, procura acha. Eu até acho que nem é uma questão de câmera lenta, não. Acho que na câmera normal, se você aproximar... O árbitro perto da jogada, a distância que ele tem. Eu também concordo. Isso precisa ser respeitado. Olha ali, tem de ser o feeling dele, é um árbitro FIFA. Se um árbitro FIFA não pode marcar esse tipo de lance no campo, entender que foi uma jogada normal... O árbitro FIFA, a gente sabe como é, né? Mas... Para mim, essa é uma aberração típica de VAR intervencionista. Eles estão, assim, os árbitros estão abandonados, né? Você vê isso nos grupos de arbitragem e tal, eles estão abandonados. Primeiro que a orientação na CBF, da Comissão de Arbitragem, é um VAR super intervenção. Super, ele tem que reapitar o jogo. E isso não é que o VAR foi caminhando para isso. Essa é uma deliberação. Atenção, Sim. Pare, chame, para tudo. Então nós temos um VAR que reapita o jogo. E quando chama o árbitro, sim, o cara tem que estar muito... O cara tem que estar muito, sabe? Muito grandão. Ele fala assim, por quê? Porque se ele fizer isso, a comissão que mandou o VAR chamar em todas, e ele começa a desconsiderar o VAR, vai tirar a escala dele. E aí, ele fala o seguinte, chamou, tô dentro. O que é? Se um árbitro como o Wilton Pereira Sampaio, que tem o escudo da FIFA, acabou de apitar o Mundial de Clubes, não tem autoridade para bancar uma decisão, eles não têm autoridade, a autoridade deles é zero. A Renata contou antes de começar, né, Marra, o campeonato, o seguinte, que até ano passado, a grande reclamação dos jogadores saindo de campo e dos técnicos é, poxa, o VAR nem chamou, né? O VAR o árbitro não foi nem chamado na cabine. Então, aí, qual foi a orientação da comissão de arbitragem? Então vai pra cabine, então chama. Sim, aí é isso, aí é a máxima interferência, não é isso? É a máxima interferência, mas não é correto. Porque é o seguinte, uma coisa, eu tô aqui no lance, olhando aqui, vamos subir de cabeça, professor Celso Zelt e Mário Marra, eu tô olhando o lance. Pô, o Brenner toma uma rasteira aqui. Eu não vi. Pô, legal, me chamou. E o VAR chama. Okay. Aí o VAR chama, porque o árbitro não tem visão 360. Tá. Agora, eu analisei a subida dos dois e entendi no clima do jogo, na dinâmica da partida, que tá tudo certo, segue o jogo. Aí você tem algo que é gelado, lá de cima, fora do contexto do jogo, eles ficam CBF. Então, eles estão totalmente fora, né? E aí você vai analisar o outro jogo, que é o jogo
da câmera, do VAR. Virtual. O virtual. Velocidade E que deve te auxiliar. Porém, ele não pode apitar o jogo e apenas o que está sendo feito é passar instruções do VAR para o árbitro. Agora é isso, agora é aquilo, agora é aquele outro. Quando foi a última vez que você viu um árbitro ser chamado e falar assim, desculpa, mas... Tem tempo. Ó, Sabe por quê? Eu aqui, é a minha decisão dentro de campo. Todos mudam. tempo Com que medo do ninguém quê? Chamou, a CBF manda chamar, eu não vou contra. Pode ser FIFA, ter escudo de onde você quiser. O cara pega, a menos que você traga um cara de fora e fala assim, eu não tô nem aí pra essa Porque história. aí a gente vai discutir estilos de arbitragem. É isso. Um árbitro que deixa a bola, deixa o lance rolar um pouco mais. Não, foi jogo duro, não foi falta. E o outro árbitro que pensa, não, isso é falta, não pode nem encostar. Até se ele tivesse marcado no campo, seria aceitável, sim, critério. aceitável. Mas quando você tem alguém chamando o tempo inteiro, esse alguém, ele tem métodos, critérios de arbitragem, obviamente, né, na maioria das vezes, diferentes do árbitro que está apitando. Então, ele deixa de apitar. O que está apitando deixa de apitar, porque o outro que está na cabine ou que está na CBF, ele vai cuidar do jogo. Então, assim, eu acho o lance uma disputa dura pelo espaço para a retomada da posse da bola. O Cruzeiro estava tentando sair, perde a bola, o Santos começa a tentar sair, o Matheus Pereira tem que ir duro, ele tem que ir duro e, para mim, ele ganha a bola. E aí o Wilton vê isso acontecer e depois ele vai correr atrás da opinião dele, para mim, de forma equivocada. Marra, e até para ser intervencionista, o VAR precisa ter critério. Porque se fosse para ter o critério de encostou é falta, Exatamente. de novo, toda hora é falta. teria de ter marcado pelo menos 2 pênaltis na partida. Teve o lance do Christian no primeiro tempo, em que é uma jogada até parecida, o Guilherme chega ali na bola, tem uma resvalada no pé do Kaique, nada. Então, gente, o VAR, a gente normalizar isso, só porque a CBF definiu que é para intervir, porque os atletas choraram demais e agora toma, isso daí não pode ser aceito. É o típico lance que o Cruzeiro vai reclamar e a CBF vai ter de receber lá para tomar cafezinho e falar, olha, de fato, erramos porque não mas tivemos critério. amanhã a comissão... O VAR foi intervencionista e não teve critério na mesma partida, não é nem de um jogo para o outro. Comissão dos notáveis